Olá pessoal, hoje o objetivo da gente é chegar até o Teorema de Euler, que basicamente diz que os grupos, os grupos finitos, são na verdade coisas que a gente já conhece, são pedaços do SN, são subgrupos do SN, né? A menos de isomorfismo, tá? Então o objetivo é esse, chegar a compreender como é que é a estrutura geral, né? Como é que o grupo funciona. Lembra que o que interessa pra gente num grupo é a tabela de multiplicação, né? Então uma vez que a gente conheça como os grupos, os elementos interagem entre si, acabou, né? Então vamos começar do teorema 4.5. Então, o teorema 4.5, ele diz o seguinte: se G age em S, então essa ação de G em S vai induzir um homomorfismo de G no grupo de permutações de S. Sacou? Então basicamente é isso. Então esta ação então esta ação induz um homomorfismo de G no grupo de permutações de S, digamos AS. Beleza? Então, vamos lá. Então, demonstração. Vamos fixar um nome para uma notação para a ação, tá? Então, a ação vai ser essa aqui. Pega o G e o X, aquela que a gente botou no passado, tá? Então essa é a notação para a ação de G em S, tá bom? Então a partir daqui, né, desse jeito de fazer a ação, então considere tal de G, né, uma função de S em S, tal que o que é que tal de G vai fazer no elemento? Ele pega um elemento de G e vai levar em Gx, tá? O tal vai pegar um X, desculpe, esse Gzinho em Gzão e vai levar nisso aqui. Então é a indução, entendeu? A indução que a ação está fazendo. Essa ação induz você considerar isso aí, tá bom? Então vamos mostrar que essa tal G é de fato um cara aqui, né? Vamos mostrar que isso aqui pertence a A de S. Então, para isso, a gente vai ter que mostrar que é uma abjeção, né? Então, primeiro, né, vamos mostrar que é injetiva. Então, é injetiva. Por quê? Bom, a gente pega G de X igual a G de Y, né? Vai pegar dois caras aqui iguais e vai mostrar que a gente pode... a gente vai chegar que x igual a y, né? Então, qual a forma que a gente pode fazer isso? Bom, x, né, em geral, pode ser escrito como a ação da identidade em x. Mas a identidade eu vou escrever, posso escrever dessa forma aqui, né? E aí, usando a compatibilidade da ação com a estrutura de G, eu vou dizer que isso aqui é a ação do inverso de G em G de X.
Mas o g de x, por hipótese, é g de y. Então, usando a compatibilidade de volta, mas isso aqui vai dar identidade, né? E a ação da identidade em y, né? Isso aqui é a identidade, e a identidade em y vai ser o próprio y. Beleza? Então, certamente, tal de G é injetiva. Agora, vou apagar aqui o enunciado e mostrar que tal de G é sobrejetiva. Mas isso aí é extremamente simples, né? Então, vou mostrar aqui. Tal de G é sobrejetiva. Certo? Então, bom, dado x em S, então tome um Z, que é G, a ação de G é menos 1 em X. Né? Então daí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que tal de G em Z vai ser igual a G de Z, que é G é menos 1 de X. Pela compatibilidade, a gente vai ter isso aqui, mas isso é a identidade, que quando age num cara é ele próprio. Tranquilo, é sobrejetivo. Então, realmente, essa tal de G, né? Então, realmente, a conclusão é que tal de G é bijeção. Beleza? Então, realmente, tal de G vai ser uma... Vai pertencer... Né? Tal de G pertence a permutações, né? As permutações de S. Beleza? Agora, a gente vai montar o homomorfismo prometido. Então, considere esse homomorfismo aqui, que vai pegar um G e vai mandar em tal de G. Tá? Esse é o homomorfismo que aquela ação de G em S induz. Tá bom? Então, a hora que a gente mostrar que isso aqui é um homomorfismo, acabou, né? Beleza? Então, vamos mostrar aqui isso aqui. É homomorfismo. Então, a gente vai pegar... Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente quer mostrar que tal de GH é tal de G composto com tal de H. Tá? Então, a gente quer mostrar isso aqui, né? Tal de GH. Deixa eu botar do lado de cá, né? Tal de GH. Na verdade, é tal de G composto com tal H. Esse grupo das permutações de S, relembrando, né, é um munido da composição. Tá? Então, perceba aqui, então, de fato, tal de GH em X, isso na verdade é GH aplicado em X, né? E aí, pela compatibilidade, de G, né? Só que aí, o que é que a gente encontra aqui? Isso aqui é exatamente tal H de X. Beleza? Então, olhando isso aqui como um elemento, o que é que você está fazendo? Está fazendo G agindo aqui. Então, isso aqui, na verdade, é tal de G de tal de H. Né?
mas isso aqui, resumindo, isso aqui é tal de G composto com tal de H de X. E essa igualdade é verdade para todo X e S. Então, duas funções que coincidem em todos os pontos, então basicamente, então significa que elas são iguais, né? Então, tal de GH realmente é tal de G composto com tal de H. E aí, pronto, fica provado que essa função aqui é um homomorfismo, né? Um homomorfismo de G no grupo de permutações de AS. Beleza? Então agora eu vou apagar para fazer o primeiro corolário desse teorema, que é, na verdade, o teorema de Cayley, o que eu anunciei, né, no início. Certo? Então, o livro chama de Corolário 4.6, né? Então, Corolário 4.6, que na verdade é o teorema de Cayley. Que diz o seguinte: dado um grupo G, existe um homomorfismo de G. Vamos botar assim: existe um homomorfismo de G em AG, certo? O grupo de permutações de G, tá? Então, basicamente, já está vendo, né, como é que vai ser aplicado o teorema anterior, né? A gente vai pegar G e vai agir no próprio G, tá? Então, tem esse homomorfismo injetivo. Desculpa, injetivo, faltou isso, tá? Então, tem uma injeção aqui de G no AG. Então, daí a gente conclui, né, portanto, todo o grupo é isomorfo a algum grupo de permutação. Certo? Então, basicamente, qual é a onda? Existe esse homomorfismo injetivo. Então, quando você pegar a imagem de G, né, a imagem de G é um subgrupo de AG, né? E pronto. Então, G vai ser isomorfo à imagem de G ali dentro, né? Que é um grupo de permutação, né? Subgrupo desse grupo aqui, tá? E em particular, sendo G finito, vamos dizer que G tem um tamanho N infinito, né? Então, G é isomorfo isomorfo a algum subgrupo do RSN. Né? E isso é bom. É só você ver que se G se G tem ordem N infinita, esse grupo de permutações de G é exatamente o SN. Então, você vai substituir aqui por SN, e aí claramente o G vai ser isomorfo à sua cópia aqui dentro, que é um subgrupo do AG. Beleza? A demonstração basicamente é você pegar uma ação de G em G. Então G age em G, desculpe, age em G por translação. Né? Como é que é a ação de G por translação? Lembra? Eu fiz outro vídeo, é pegar um G e X e transladar com G, né?
a todo G que a gente fizer ali. Tá bom? Então a gente pega essa ação de G em G, volta no teorema atrás e pega o homomorfismo que o teorema vai dar, né? O teorema passado diz que esse homomorfismo vai existir induzido, né, por essa ação aqui. Então, vou apagar aqui o enunciado. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, 4.5, existe um homomorfismo, né? Vamos chamar de tal de G no grupo de permutações AG, né? E aí, lembra o que é que ele faz, né? Ele pega um Gzinho e manda um tal de G. Tal de G é o cara que pega o X e leva em G de X, né? A gente acabou de ver isso. Tá? Então, o que a gente precisa mostrar agora é que essa ação, né? Desculpa, essa tal é injetiva. E aí pronto. Tal é injetiva. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tal de G vai ser a identidade, né? Se e somente se, o que é que a identidade faz, né? A permutação a identidade faz. Bom, se para todo x em G, a gente tem que tal de G de x é o próprio x. Só que por definição de tal G, né, induzido pela ação, vai ser igual a G de x, igual a x, né, para todo x em G. Aí agora você tem que pensar quem é o elemento, né, quem é o G, né, tal que para qualquer que seja o G isso acontece. Bom, isso aqui só é verdade se G for a identidade, né? Beleza? E aí pronto. A tal, esse homomorfismo é injetivo de fato. Então, ok. Então, fica aprovado a primeira parte, né? Porque quando a gente pegar a imagem de G, né? Então G vai ser isomorfo a tal G, que é um cara que está dentro de... Está dentro do... que é um subgrupo, né? Do grupo de permutações de G. Tá? Tranquilo? E aí, na segunda parte é trivial. Se G é finito, né? Então, na verdade, o grupo de permutações é uma coisa que parece com Sn. Então, daí, né, portanto, o G é isomorfo ao tal G, que é um subgrupo de AG, que é isomorfo a Sn. Então, compondo tudo que é isomorfismo do jeito que você quiser, então vai ser isomorfo a um K que está lá dentro de Sn. Beleza? Então fica assim demonstrado o teorema de Cayley, que diz, né, todo grupo, né, vai ser na verdade isomorfo a um grupo de permutações. E se for finito, é claro que vai ser subgrupo, isomorfo a algum subgrupo do Sn. Beleza? E aí no bolo a gente vai provar também o corolário 4.7. Tá? Basicamente o corolário 4.6 usou a ação por translação. O corolário 4.7 ele vai falar sobre a ação por conjugação. Tá? Qual é a implicação que vai ter? Tá? Então basicamente tome G um grupo, né, normal. Então quando você fizer uma ação por conjugação, né, pega X e leva em G
A conjugação por G é, na verdade, um elemento do automorfismo, né? Ele é um automorfismo de G, né? E além disso, existe um homomorfismo de G nos automorfismos de G, tal que cujo centro, melhor assim, cujo núcleo, desculpe, núcleo é o centro de G, tá? Então, para quem não lembra, o centro, né? O centro de um grupo é todo mundo que comuta com qualquer um, tá? Todo mundo que comuta com todo mundo, beleza? Então são todos os G's de Gzinho que o Gzinho comuta com todo mundo, tá? Esse é o centro, tá bom? Então tomar a conjugação por um G qualquer, né, é um automorfismo, e existe um homomorfismo de G nos automorfismos de G, cujo núcleo é o centro, tá bom? Então, qual vai ser a onda? A gente vai pegar a demonstração do teorema 4.5 e fazer uma imitação daquilo, só que a gente botando uma ação por conjugação. Então, G age em G por conjugação. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Imitando o teorema 4.5, o que é que vai acontecer? Essa ação por conjugação, né? Fazer essa conjugação, dá pra gente temos tal de G em G, tal de G de X é GX G a menos 1, né? Então, G agindo em G por conjugação, né? Por conjugação. Então, a partir, né, teorema 4.5, imitando lá a prova, né, vai ter essa função aí, essa permutação de G, né? Tal de G. Beleza? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pega aquela demonstração, né, e mostra que, na verdade, o tal de G é um automorfismo, né? Beleza? Faz a mesma demonstração. Então, eu vou apagar aqui. Por que é só imitar o teorema 4.5, a mesma demonstração? Porque lá você mostra que tal de G, né, qualquer que seja a ação de G no conjunto, vai ser uma bijeção, né, entre, né, tal de G, a gente tem lá tal de G, vai pegar, né, S em S, pega X e leva em G de X. A gente mostra que tal de G é uma bijeção, tá? Só que quando o G age no próprio G, né, e a ação, né, a gente vai trocar aqui o S por G e vai trocar a ação. Não importa a ação, né? A gente troca por G agindo nele mesmo e trocou a ação. A resposta vai ser exatamente a mesma, tá? Mas o que a gente tem de graça é que conjugação, né, conjugar por um elemento, é um homomorfismo, né? Então, é um homomorfismo de G em G bijetivo. O que é isso? É um automorfismo, tá bom?
Então, quando você fizer uma imitação lá, imitar o teorema 4.5 do mesmo jeito que está lá, só que trocando G por S, jogando essa ação específica, a gente fazendo a imitação exatamente como está lá, a gente mostra que esse bicho é um automorfismo de G. Beleza? Então, quando mais do que isso, quando você pega o G e leva no tal de G, certamente você levou no automorfismo. Então, para provar essa segunda parte, o que a gente acabou de mostrar é super útil, tá? Então, tendo provado que tal de G é automorfismo, tá? Então, tal de G, né? Então, a gente vai ter assim, G no grupo dos automorfismos, das permutações de G, né? Que foi aquela que a gente fez, tal de G, né? Sendo que a gente acabou de mostrar que esse tal de G, esse tal de G com certeza está nos automorfismos de G. Então, perceba que a imagem de G está completamente contida nos automorfismos de G, né? Portanto, a imagem de G por tal, com certeza, está dentro dos automorfismos, do grupo de automorfismos de G. Então, sem pena de errar, o tal pode ser restrito, eu posso restringir o contradomínio para automorfismo de G. Então, o mesmo tal que apareceu lá, a gente pode restringir o contradomínio de todas as permutações de G para todos os automorfismos de G. Beleza? Então, a única coisa que a gente precisa mostrar agora é que o núcleo desse tal é realmente o núcleo desse tal é exatamente o centro de G. É a única coisa que falta, né, para o item 2. Tá? Beleza? Então, perceba aqui. Um elemento, um G, né, um Gzinho está no núcleo de tal. Se e somente se, o que é que acontece? Certamente, o cara que você mandou aqui vai ser a identidade, concorda? A identidade sobre G, né? A permutação, identidade. Se e somente se, o tal de G vai ser a permutação identidade, né? Ela não faz nada nos elementos de G. Mas isso é verdade se e somente se o tal de G, né? O tal de G aplicado em qualquer que seja o X, seja igual à identidade aplicada em qualquer que seja o X. Qualquer que seja o X. Mas essa operação, tal de G, foi definida como sendo G, X, G a menos 1, sendo igual a X para qualquer X. Só que, operando aqui, ó, multiplicando por G pela direita, o que é que a gente tem? Que G de X é igual a XG para todo X em G. O que é exatamente isso? Você está dizendo que o G comuta com qualquer que seja o elemento de G. Então você mostrou que, na verdade, o G ele pertence ao centro de G. O centro de G, vocês viram, né? O centro de G é todo mundo, é os caras que comutam com todo mundo. Então pronto. Esse homomorfismo que induzido lá pelo teorema 4.5, né? Na verdade, o núcleo dele é o centro de G. Tá? Claro, aplicando-se o teorema 4.5 com a ação, né? Aquela ação de conjugação.
tá? Então, basicamente, essa aqui é a ação, né? Beleza? Então, é como se fosse assim. O Teorema 4.5 fala de uma ação geral, né? De G num grupo lá geral, e aí isso vai induzir, né, um homomorfismo entre G e o grupo de permutações do conjunto S e tal. Aí o corolário 4.6 é assim, bora fazer uma ação de G nele mesmo, usando usando a translação e vendo o que dá. Pronto. Aí o corolário 4.7 diz que se a gente usa o teorema 4.5, né, o G agindo nele mesmo pela conjugação, a gente tem exatamente isso. Existe esse homomorfismo de G nos automorfismos de G, tal que o centro é exatamente o núcleo dessa operação aqui, ou o núcleo desse homomorfismo, tá? E esse é o homomorfismo, esse aqui, né? Esse mesmo, né? Pega G e leva no tal de G. Beleza? Bom, então vou apagar aqui e vou falar sobre só um breve comentário sobre o que a gente tem em seguida com relação ao centro, né? Já que a gente falou de centro, então observe que o X pertence ao centro, né? Tem outra forma de dizer que o X pertence ao centro. Se somente se o conjunto, a classe conjugada de X, né? A classe conjugada de X, né? Só tem o X, né? O que é a classe conjugada de X? Né? A classe conjugada de X é você pegar exatamente isso. Pega o X e faz todos esses produtos aqui com todo mundo de G. Só que, pega isso aqui e chama de Y. Né? E Y é um cara que está aqui dentro. Então, multiplicando a direita por G, vai ficar assim. YG é igual a G de X. Só que o X, vindo daqui para cá, né? Se o X pertence ao núcleo, ao centro de G, X comuta com G. Né? Aí você vai, corta aqui para provar que o Y é X. Então, de fato, daqui para cá é trivial. Né? Se o X pertence ao centro, certamente a classe, o nome desse bicho aqui é a classe conjugada. Tá no texto, né? Conjugada de X. É você pegar o X e botar todas as conjugações possíveis de X com os elementos de G. Certo? E aí a volta eu deixo para vocês fazerem. É de boas. Tá bom? Então, como a relação de ser conjugado, né, por um elemento é a relação de equivalência, né, por G, eu posso dividir o grupo em classes, né, em classes conjugadas. Tá? Então, se G é finito, então eu posso dizer que o G, né, o tamanho de G, eu vou dizer que é a soma, né, de algum número, né, de classes conjugadas. O conjunto, as classes conjugadas, né, pode ser vista como a órbita de um elemento, e as órbitas dos elementos têm o tamanho das órbitas do elemento é exatamente o índice do estabilizador daquele cara. Né? E no caso da conjugação, os estabilizadores coincidem com os centralizadores. Então, são os índices dos centralizadores dos elementos de G. Só que, se um cara está no centro do grupo, a classe conjugada dele só tem ele. Então,
número, esse cara aqui vai ser 1 se e somente se, né, o xi pertence ao centro. Então, cada vez que um cara desse pertence ao centro, eu vou lá e tenho esse valor exatamente igual a 1. Então, dentro dessa soma, eu vou tirar todos os caras que estão dentro do centro e vou deixar para cá somente os que têm índice, cujo centralizador tem índice maior do que 1. Beleza? Então, eu vou reescrever o tamanho de G como sendo tamanho do centro. Por que tamanho do centro? Porque cada vez que eu encontro eu jogo um cara dentro do centro, eu jogo para fora, eu jogo para fora. Quantas vezes eu faço isso? É a quantidade de vezes que eu encontro um cara dentro do centro, né? Mas lembre-se que todas essas classes são disjuntas, né? Beleza? Mas o somatório de todo mundo que restou com esse índice maior do que 1. Então eu vou apagar aqui só para reescrever. Então isso vai ser a soma de I de 1 até um certo M, que eu não sei quanto é que vai ser, G, né, o índice do centralizador dos GIs, tal que todos esses XIs são disjuntos, né, essas classes são disjuntas. Deixa eu botar para o lado de cá. Tal que todas essas classes são disjuntas e o índice do centralizador de cada um desses caras, o índice do centralizador de cada um desses caras é maior do que 1, tá? Então quando o grupo é finito, a ordem dele pode ser reescrita dessa forma, tá bom? Então é só uma observação do que, né, uma observação sobre o centro, né? Uma forma de você demonstrar aquele teorema 4.4 é você comparar uma ação em geral, né? Pega uma ação, né? Pega uma ação qualquer de G num conjunto S, né? E aí está usando essa notação, né? Então, a órbita, né? A órbita de G, né? Todas as possibilidades, né? Usando os elementos de G, tá? Então, isso aqui é a órbita. Então, como é que eu faço para dizer que o tamanho dessa órbita é o índice do estabilizador de X lá? É fazendo o seguinte, ó. Dado um X, né? Porque dado X, o que é que você faz? Você faz essa função aqui, né? Pegue o estabilizador de X. O estabilizador de X é um subgrupo. Então, ele vai dividir, né? Vai ter as classes, um subgrupo de G. Então, ele vai particionar em G em várias classes, em várias classes conjugadas. Então, você pega uma classe arbitrária e vai mandar em G de X. Certo? Essa é a função, né? Dá para provar rapidamente que essa é uma função bem definida, né? Você basicamente pegou um representante dessa classe e jogou nisso, né? Então, para você mostrar que está bem definida, bom, é simples, é só você pegar um outro representante da classe e mostrar que vai para o mesmo lugar, né? Mas se um cara tá nessa classe, o que significa isso? Significa que o H é o G vezes uma F com a F dentro do estabilizador de X. Mas quem é o estabilizador de X, por definição, são os caras que não fazem nada com X. Então,
quando eu pegar essa relação e aplicar em x, né, fazer a ação de H em x, vai ser igual à ação de GF em x, né? E aí, usando a compatibilidade, né, isso aqui né? Usando a compatibilidade, isso é igual a G aplicado em... H não. GF de X. Só que F de X é o próprio X, então isso é igual a G de X. Moral da história, se você pegar um outro representante da classe, esse representante agindo em X é a mesma coisa desse cara aqui agindo em X. Beleza? Então isso aqui está bem definido. E aí é rápido demais mostrar que é injetivo e sobrejetivo, tá bom? Beleza? Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.